Olá, boa tarde. Eu venho aqui hoje porque certa vez uma grande amiga, a Beth, me disse que quando a gente alcança graças, quando o Senhor atende às nossas preces, a gente deve testemunhá-las. Porque segundo ela, não me lembro exatamente as palavras, mas ela me disse algo do tipo que a palavra convence, mas o testemunho arrasta multidões. E é por isso que hoje eu estou aqui. Para contar um pouquinho da minha história, vou tentar ser o mais breve possível para não ficar extenso o vídeo. E vou contar um pouquinho do meu testemunho. Se há um ano você pedisse para que eu me apresentasse, eu iria dizer: Olá, prazer. Meu nome é Renata, tenho 29 anos, sou advogada, sou filha do Osmar Leiteiro e da Rosa e sou esposa do Leandro. Mas hoje, se você me perguntar quem sou eu vou te dizer: Olá, eu sou a mãe do Teodoro. Sou filha do Osmar Leiteiro e da Rosa, sou esposa do Leandro, tenho 30 anos e também sou advogada. E é um pouquinho dessa história que eu vim contar hoje, testemunhar para vocês. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, apesar desse sonho ter ficado oculto por um tempo. Inclusive, eu neguei esse sonho por um grande tempo, uma grande fase da minha vida eu negava, eu falava que eu não queria ser mãe. Mas no fundo, eu sabia que era o meu grande e maior sonho era ser mãe, e Deus conhecia o meu coração. Depois que eu conheci o meu esposo, a gente namorava ainda, a gente começou a falar sobre filhos e foram 2 longos anos tentando. E esse filho não vinha. Quando tinha 1 ano que eu estava tentando engravidar, a gente foi fazer alguns exames para saber se estava tudo ok. E nós descobrimos que o problema estaria com o meu esposo. Foi um momento muito difícil na nossa vida e a gente passou por vários médicos, vários exames. E o último médico que nós fomos, eu saí do consultório desolada. Meu mundo tinha aberto debaixo dos meus pés e para mim, a vida tinha perdido sentido ali. Esse médico urologista nos disse que era impossível eu ser mãe pelas vias naturais, que era impossível eu conceber um filho em razão do problema do meu esposo. Eu saí desesperada, desacreditada, triste, chateada, e o meu esposo, pelo contrário, ele se manteve calmo, sereno, e ele dizia: é uma fase, vai passar. E eu não acreditei. O tempo passou e eu comecei a fazer um tratamento para gastrite e tratar a H. pylori. O medicamento era muito forte e alterou um hormônio no meu corpo chamado prolactina. Nesse meio tempo, meu marido acabou, realmente a fase passou, meu marido ficou apto a gerar um filho, voltou à produção de espermatozoide, que era o problema, que não estava sendo produzido por N motivos. E com esse meu tratamento, esse meu hormônio subiu muito. E eu não podia engravidar. Com o hormônio muito alto no meu organismo, eu não engravidaria, segundo o meu médico na época. E aí foi outro choque, outro baque. Quando eu podia, o meu esposo não podia. Quando o meu esposo poderia ter um filho, eu não poderia. E mais uma vez, minha fé fraquejou. Passou mais um tempo, início de 2019, uma amiga me disse que iria engravidar naquele ano. E ela até brincou que teria que engravidar e ganhar neném naquele mesmo ano. E eu brinquei com essa minha amiga, que ela iria engravidar primeiro do que eu, porque eu estava muito ansiosa e a minha ansiedade talvez estivesse atrapalhando eu conceber um filho. Nesse mesmo dia que a gente conversou, eu vim embora, depois do meu horário de expediente, e estava estendendo roupa no varal, e veio uma voz muito serena e ao mesmo tempo muito forte, e falou assim no pé do meu ouvido: vocês vão engravidar juntas.
Na hora eu ri, achei engraçado. Pensei, a minha ansiedade é tanta que eu já tô ouvindo coisas. Isso em janeiro de 2019. O tempo se passou, mês após mês o negativo. E quando foi em março do ano passado, eu pedi à minha mãe de presente um livro dos 9 meses com Maria. E comecei a fazer a novena. Pedi nela a graça de me conceber um filho, de fertilizar o meu ventre. E eu continuei fazendo essa novena todos os dias, rigorosamente, com muita fé. E eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora, eu tenho uma devoção muito forte a Nossa Senhora. E eu sei que ela também tem uma ligação comigo, porque eu sempre sou atendida. Em que pese a minha fé fraquejar, em que pese eu achar que tudo tem que ser no meu tempo, Nossa Senhora nunca me desamparou. E em março do ano passado eu comecei a fazer a novena e a pedir. Mãezinha. Quando foi em maio, começou a novena de Nossa Senhora de Fátima e eu participei de alguns dias. Eu não fui em todos os dias, mas eu participei de alguns. E no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, eu estava na procissão, juntamente com a minha mãe. E num determinado momento, nós estávamos assim atrás do andor de Nossa Senhora. Num determinado momento, o andor se virou. A gente estava, no caso, nas costas de Nossa Senhora. E num determinado momento, eles viraram a imagem com ela. E assim, eu tive uma sensação que ela estava olhando diretamente para mim. E naquele momento, eu elevei meu pensamento assim, já estava elevada a ela, mas naquele momento em especial, eu elevei meu pensamento muito fortemente a ela. E pus a mão na minha barriga e pedi. E que eu pedi a Nossa Senhora que florescesse o meu ventre, que me desse a honra de gerar uma vida, de ser mãe. E eu terminei a procissão nesse dia com a missa. E foi um dia assim que, não sei, como eu disse, eu tenho uma relação muito forte com Nossa Senhora, mas esse dia foi diferente. Eu fui embora e no outro dia, ao chegar ao escritório, o qual eu trabalhava, essa minha colega, que me disse que iria engravidar no ano passado, chegou nos contando que estava desconfiada que estava grávida. E a gente pediu para que ela fosse fazer o exame. E a gente pegando muito no pé dela, ela fez o exame e à noite ela nos confirmou que realmente estava grávida. Quando eu tive aquela confirmação que a Ju estava grávida, eu não tive sossego mais. Eu fiquei desinquieta, parecia que tinha uma coisa dentro de mim falando assim, sua hora chegou. Mas eu não queria apostar naquela intuição com medo do não de novo, com medo do negativo de novo. Na terça-feira eu fui trabalhar, dei os parabéns para a Ju, fiquei extremamente feliz por ela, porque chegou uma fase da minha vida que eu não conseguia ficar feliz por conhecidas, amigas estarem grávidas. Eu queria muito me sentir feliz por elas e não conseguia. E pela Juliana não, eu senti uma alegria como se fosse eu. Fiquei extremamente feliz por ela. E na terça-feira eu passei o dia inteiro com aquela voz na minha cabeça: vocês vão engravidar juntas. E lembrando daquele olhar de Nossa Senhora de Fátima para mim, naquela procissão. Aí na terça-feira à noite, antes de dormir, eu tava com um dia de atraso menstrual. Muito cedo. Antes de dormir eu clamei a Nossa Senhora que se eu não tivesse grávida, que ela tirasse esse sentimento do meu coração. Que eu não queria passar por mais um negativo. Mas que se eu tivesse, que ela me desse um sinal. E eu dormi. E eu sonhei com um filho, com um menino. Eu chegava na casa da minha mãe, estava começando a chuviscar, e a minha mãe saía de dentro da casa dela com um nenenzinho no colo. A princípio, no sonho, eu imaginava ser o meu sobrinho. E quando a minha mãe entrava no carro com esse nenenzinho branquinho, de touquinha na cabeça, eu pegava no pezinho dele e falava assim: nossa, filho, você tá acordado ainda?
e eu acordei com essa imagem. Acordei eufórica e pensando, é o sinal que eu pedi de Nossa Senhora. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, de manhã, para tomar café com ela antes de trabalhar, ela me contou que sonhou comigo, disse que eu estava com um envelope nas mãos e eu falava que não ia revelar enquanto o meu marido não chegasse, que eu queria revelar para todo mundo junto. E quando eu ergui o envelope contra a luz, a minha mãe conseguia ler, estou, e nisso ela acordou. E ali eu tive a confirmação do sinal que eu pedi para Nossa Senhora. Ainda assim, não tive coragem de fazer o exame pela manhã. Trabalhei até o meio-dia vim para casa almoçar e comentei com meu esposo que a minha amiga estava grávida. E quando foi à tarde que eu voltei do horário de almoço, eu passei no laboratório para fazer o exame. E às 4 horas da tarde do dia 15 de maio de 2019, eu recebi o meu tão sonhado positivo. Foi uma sensação tão maravilhosa que eu não sei explicar. Eu fiquei tão desnorteada que eu lia lá, beta-HCG reagente. Eu liguei no laboratório e a Marcela me atendeu e eu perguntei, falei, moça, eu fiz um beta aí agora há pouco e o resultado saiu e deu reagente. Reagente é positivo? E ela deu uma risada, assim, que assim, lógico, reagente é positivo. Ela falou assim, quem tá falando? Eu falei, a Renata. Renata, parabéns, você está grávida. E assim, a minha ficha não caía. E eu saí chorando, agradeci ela e saí chorando, entrei dentro do carro e comecei a rodar a cidade sem rumo. Liguei pro meu marido aos prantos, querendo saber onde ele estava, que eu precisava conversar com ele, ele estava na roça na hora. E foi quando chegar, me liga. Fui para uma loja comprar um presentinho para revelar para ele e para minha mãe que eu estava grávida e vim para casa. E quando ele chegou, eu entreguei o presente e contei para ele. Eu me recordo que quando ele abriu o portão da nossa casa, eu estava ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, consagrando aquele positivo a ela. E naquele momento eu disse, esse filho não é meu, esse filho é nosso. Então, desde o dia 15 de maio de 2019, eu consagrei o meu filho a Nossa Senhora. Tive alguns sustos na gravidez, no início, tive alguns sangramentos, tive alguns medos. Eu descobri numa quarta-feira, na sexta-feira eu tive um pequeno sangramento. Fui ao médico, o médico foi o Dr. Luiz Otávio, fez uma ecografia e me deu uma notícia que meu mundo, mais uma vez, se abriria debaixo dos meus pés. O embrião ainda não estava no meu útero. Eu tinha, eles chamam de cisto, se eu não me engano, não me recordo se esse é o nome, mas eu tinha um óvulo fecundado, um óvulo fecundo, caminhando, estava nas minhas trompas, mas não tinha chegado no meu útero. E o Dr. Luiz Otávio só consideraria gravidez a partir da 6ª semana de gestação, onde fosse possível ouvir os batimentos cardíacos e a movimentação fetal. E mais uma vez veio aquela tensão, aquela apreensão, até que chegou a 6ª semana, que foi na semana do dia 1º de junho, onde eu fiz a ecografia. E quando o Dr. Dante falou, o colo do útero está fechado, o bebê está a salvo, parece que tiraram um caminhão de areia das minhas costas. Ali eu tive certeza que eu era mãe e que o meu sonho tinha sido atendido. E hoje eu tenho meu pequeno, para a honra e glória de Jesus, pela intercessão maravilhosa de Nossa Senhora. E no quartinho do meu filho, eu coloquei na parede, Teodoro, eis aqui o filho por quem tanto orei, e o Senhor ouviu a minha prece. E é isso que eu venho compartilhar com vocês, agora que é mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora. Esse é o meu milagre de Nossa Senhora. Esse é o meu Teodoro. Essa é a razão da minha vida, a minha força diária, o motivo dos meus sorrisos e o motivo da minha gratidão. Então é isso. Eu queria testemunhar
esse milagre que aconteceu na minha vida e dizer que hoje, né, filha? Que hoje eu sei que o tempo de Deus não é o nosso. E que em pese eu ter chorado tanto, em que pese eu ter desacreditado tanto, Deus me provou que Ele é o dono de todas as coisas, que tudo é no tempo dele, não no nosso. E mais uma vez, Nossa Senhora me estendeu a mão, me acolheu quando eu mais precisei, me pôs no colo diversas vezes, cada vez que eu abria aquele teste negativo. E ela me sustentou até chegar ao meu sonhado positivo. No dia 15 de maio de 2019 chegou o meu sonhado positivo. E no dia 6 de janeiro de 2020, dia de Santos Reis, chegou o meu pinguim de gente, o meu pedacinho do céu. Né, mamãe? E é isso. Então, como eu disse no início do vídeo, olá, eu sou a mãe do Teodoro. Me chamo Renata, tenho 30 anos, sou esposa do Leandro, sou filha do Osmar Leiteiro e da Rosa. E esse é o nosso testemunho, né, filho? Que ele sirva de motivação para outras pessoas, para outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei um dia. Não desanima, não perca sua fé, não pare de clamar, não pare de pedir, porque com certeza o seu pedacinho do céu também vai chegar, assim como o meu. Quarta-feira vamos completar 4 meses de muito amor, de muita alegria, de muita gratidão e de muita gostosura, como vocês podem ver. Né, meu príncipe? Então é isso, gente. Um beijo a todos, fiquem com Deus e não desistam jamais dos seus sonhos, porque Deus conhece o coração de cada um de nós e Nossa Senhora não desampara os seus filhos. Né, filhão? Te amo, mamãe.